clarão e fogo, eriçar e bufar. O grande Joffrey sobe as escadas do manicômio, seus pelos alaranjados eriçados, seus olhos amarelos semicerrados. No terceiro andar, os diabretes cessam suas cabriolas. Seria esta a hora de ficarem e lutarem? Um diabrete mais audaz que os outros achata-se contra as lajes. Ele se infla com pesadelos, tornando-se imenso. Seus dentes brilham como a espada de um carrasco, e seus olhos têm as cores do óleo de baleia derramado antes que um fósforo seja arriscado. Em suas celas, os detentos imundos recuam diante de sua imensidão, lamentando-se. Mas Joffrey não recua. Ele investe pelos últimos degraus como o dilúvio de Deus, e suas garras são afiadas. Os diabretes fogem gritando, esgueirando-se pelas dobras do espaço que apenas anjos e demônios podem penetrar. No corredor, Joffrey limpa o sangue fumegante de suas garras. Alguns dos humanos sussurram agradecimentos a ele. Alguns até ousam acariciar seu pelo através das grades. Às vezes Joffrey aceita esse louvor, e às vezes ele se entedia com isso. Hoje, irritado pela vã demonstração de desafio dos diabretes, ele deixa seu cheiro em cada porta. Esta cela é sua, e esta também. Todo o asilo é dele, e que nenhum demônio se esqueça disso. Pois ele é o gato Joffrey, e nenhum demônio pode resistir a ele. No segundo andar, acima do jardim, o poeta tenta escrever. Ele não tem papel, nem canetas. Tais coisas são proibidas, após seu último episódio, e por isso ele risca algumas palavras com sangue na parede de tijolos. Homem tolo. Joffrey mia para ele. É hora de prestar atenção em Joffrey. O homem lembra-se de seu lugar. Relutantemente, dolorosamente, ele descola sua mente esfarrapada dos ganchos rígidos da palavra e da métrica. Ele se afasta de sua loucura e acaricia o gato que ronrona e se enrosca. Saudações, Joffrey. Esteve lutando de novo? Que cavaleiro audaz você é. Que belo rapaz. Quem é um bom gatinho? Joffrey sabe que é um bom gato, um cavaleiro audaz e um belo rapaz. Ele diz isso ao poeta, empurrando a cabeça repetidamente contra as mãos do homem que cheiram desagradavelmente a sangue. Os demônios estiveram com ele novamente. Um gato não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e assim, enquanto Joffrey combatia os diabretes no terceiro andar, um dos anjos negros maiores estivera sussurrando no ouvido do poeta, suas garras chamuscando a colcha. Joffrey sente, não exatamente culpa, mas irritação. O poeta é o seu humano. No entanto, de todos os humanos, os demônios parecem gostar mais do poeta, talvez porque ele ainda não lhes pertença, ou talvez porque estejam interessados, como tantos visitantes parecem estar, na poesia do homem. Joffrey não vê sentido em poemas. Música ele consegue apreciar como uma forma humana de miado, mas poemas... De tempos em tempos, visitantes vêm ao manicômio e falam com o poeta sobre traduções e salmos e contratos de publicação de 99 anos. Nessas ocasiões, o poeta cheira a suor e medo. Às vezes ele esbraveja com os homens, às vezes se encolhe como uma bola. Uma vez, um dos homens chegou a pisar na cauda de Joffrey. Imperdoável. Desde então, Joffrey faz questão de bufar para todo homem que chegue até eles cheirando a tinta. Eu gostaria de ter o fogo que você tem nas entranhas, diz o poeta, e Joffrey sabe que ele está falando dos credores novamente. Você lhes daria uma boa briga, hein? Mas temo não ter a sua coragem. Prometerei a eles o papel, e talvez escreva uma estupidez ou duas. Mas não consigo fazer isso, Joffrey. Isso me afasta do poema. O que um homem deve fazer quando Deus quer que ele escreva um poema e seus credores outro? Joffrey considera o problema de seu poeta enquanto lambe seu pelo para colocá-lo no lugar. Ele já ouvira falar do poema antes, o único poema verdadeiro que Deus escrevera para desdobrar o universo. O poeta acredita ser seu dever traduzir este poema em comunhão com Deus.
Seus semelhantes, por outro lado, acham que o poeta deveria escrever coisas tolas chamadas sátiras, como costumava fazer. Esse é o tipo de coisa em que os humanos pensam e pela qual lutam, e pela qual acorrentam seus semelhantes em celas de manicômios sórdidas e suadas. Joffrey não se importa particularmente com nenhum dos lados do debate, mas pensa ele enquanto pega uma pulga e a tritura entre os dentes. Se tivesse que opinar, seria que os humanos deveriam deixar o homem terminar seu poema divino. Os caminhos do ser divino eram insondáveis, afinal ele criara os cães. E se o Criador queria um poema, o poeta deveria dar a ele. E então o poeta teria mais tempo para acariciar Joffrey. «Oh, gato», diz o poeta, «alegro-me com sua companhia. Você me lembra como é nosso dever viver o momento presente e amar a Deus através de sua criação. Se você não estivesse aqui, creio que o diabo já teria me reclamado há muito tempo». Se o poeta fosse são, talvez tivesse medido melhor suas palavras, mas os loucos não guardam a língua e os gatos não pensam no futuro. É verdade. Algo ocorre a Joffrey enquanto o poeta fala, uma vaga sensação de inquietude. Mas então o homem coça atrás de suas orelhas e Joffrey ronrona em deleite. Naquela noite, Satanás vem ao manicômio. Joffrey está enrolado em seu lugar habitual nas costas do poeta adormecido quando o diabo chega. O diabo não entra como seus demônios, em sussurros e padrões de luz. Sua presença invade o quarto como fumaça, e como acontece com a fumaça, Joffrey percebe o perigo antes mesmo de acordar, com os pelos eriçados e o coração disparado. «Olá, Joffrey», diz o diabo. Joffrey estende as garras. Naquele momento, ele sabe que algo está errado, pois o poeta, que normalmente acordaria com um uivo diante de tal unhada acidental, permanece imóvel e silencioso. Ao redor de Joffrey há um silêncio como os gatos nunca ouvem. Nenhum camundongo ou besouro rastejando pela parede do manicômio, nenhum humano roncando, nenhuma aranha tecendo sua seda. É como se a própria noite tivesse se calado para ouvir a voz do diabo, que soa agradável e quente, como um balde de creme deixado ao sol. «Achei que você e eu devêssemos conversar», diz Satanás. «Entendo que você tem causado problemas aos meus demônios». O primeiro pensamento que passa pela cabeça de Joffrey é que Satanás se parece exatamente como Milton o descreve em Paraíso Perdido, só que mais em forma de gato. Joffrey, o gato de um poeta, ignorou vastas quantidades de Milton ao longo dos anos, mas algo aparentemente ficou gravado. O segundo pensamento é que o diabo entrou em seu território, e isso significa luta. Influfando-se até seu tamanho máximo, Joffrey bufa para o diabo e mostra os dentes. «Este lugar é meu!» ele grita. «Meu!» Existe algo que seja verdadeiramente nosso? O diabo suspira e examina suas garras. Ele é simultaneamente uma serpente monstruosa, um anjo poderoso e um belo gato preto com bigodes da cor da luz das estrelas. Os bigodes do gato estão chamuscados, as escamas da serpente estão cicatrizadas e a fronte do anjo está pesada com uma queixa antiga, e ainda assim ele continua belo, à sua maneira. Mas falaremos disso mais tarde. Joffrey, vim para conversar com você. Não quer dar um passeio comigo? Joffrey faz uma pausa, considerando. Você tem petiscos? Tenho banquetes à espera. Erva de gato fresca da terra, presunto salgado do mercado, cabeças de peixe com os olhos ainda nelas, deliciosamente estaláveis. Eu quero petiscos. E petiscos você terá. Venha ver. Joffrey trota nos calcanhares do diabo escada abaixo no manicômio, passando pelo ninho do camundongo no patamar, passando pela cozinha com seu cheiro agradável de pão e gordura de porco, atravessando a pesada porta do asilo que permanece misteriosamente aberta e entrando em estradas de trevas, sobre as quais o globo redondo da terra paira como uma joia. Joffrey observa com interesse o brilho azul do firmamento cristalino, as estrelas fixas e a corrente dourada do céu, da qual todo o universo está suspenso. Ele sente fome. Bem, diz o diabo logo em seguida, vamos deixar as formalidades de lado. Ele estala os dedos. Instantaneamente, Joffrey está pendurado acima da terra,
olhando para baixo como se olhasse para um tapete estampado. Ele consegue ver o telhado reluzente do manicômio e Bethnal Green e as ruas escuras de Londres, ainda agitadas, mesmo a esta hora da noite. Tudo isso poderia ser seu, disse Satanás. Sim, eu lhe darei todos os reinos da terra, se você apenas se prostrar e me adorar. Joffrey não gosta de ficar pendurado. Seus pelos se eriçam enquanto ele se prepara para cair. Mas então ele sente o cheiro do mercado de peixe no ar e ouve o miado distante de um gato de rua namorando. E Joffrey entende, por um momento, o que o diabo lhe oferece. Ele entende também que esta oferta representa uma ordem fundamentalmente errada para o universo. Você é quem deveria se prostrar e adorar Joffrey. Certo, diz o diabo. Imaginei que diria isso. Ele estala os dedos novamente, e eles estão de volta ao caminho entre as estrelas fixas, com os planetas muito abaixo deles. Você tem o pecado do orgulho, gato, diz Satanás. Um pecado do qual gosto particularmente, visto que é o meu próprio. Por essa razão estou confiando em você. Veja bem, tenho interesse em seu poeta. Meu? Isso é discutível. Há múltiplas reivindicações sobre o Sr. Smart. A do tirano do céu, a dos seus credores, a da sua família. O homem é como uma propriedade em ruínas, invadida por carniceiros. Eu, o diabo dá de ombros. Ele me deve por algumas de suas devassidões anteriores. Ele foi um homem extravagante em sua juventude, e por isso preciso cobrar. A cauda de Joffrey balança de um lado para o outro. Como muitos que conversaram com o diabo, ele consegue sentir algo errado com essa mare sombria de palavras, uma mentira enterrada sobre os argumentos razoáveis de Satanás. Mas ele não consegue descobrir o que é. Agora, diz o adversário, eu estaria disposto a perdoar esta dívida se o seu poeta apenas escrevesse um poema para mim. Tenho a coisa perfeita em mente, uma peça métrica de astúcia que, uma vez liberada, devastaria a criação. De fato, diz o diabo, plantei este poema na imaginação dele em diversas ocasiões, mas seu poeta é teimoso. Ele desafia todos os seus credores, incluindo, o que é mais importante, a mim, e insiste em escrever essa porcaria, essa peça vil de bajulação para o tirano do céu, que, asseguro-lhe, não merece tal louvor. O poema dos poemas, diz Joffrey. Exatamente. Encaremos os fatos, Joffrey. O poema sobre o qual seu humano trabalha, a coisa a qual ele dedicou seus últimos anos de esforço, consumindo sua saúde, destruindo suas relações humanas. Mesmo deixando de lado o meu sentimento sobre o assunto, Joffrey, o fato é este. O poema que ele escreve não é muito bom. Joffrey olha para suas patas e, abaixo delas, para o brilho azul da terra. Vagamente as palavras dos visitantes humanos do poeta lhe vêm à mente. Eles não disseram quase a mesma coisa? Falando como crítico agora, Joffrey, você não acha a estrutura let for do poema excessivamente complicada? O jogo de palavras em latim e grego obscuro demais para o gosto comum? Obscuridade pela obscuridade, Joffrey. Isso não o levará a lugar nenhum. Poesia é oração, diz Joffrey rigidamente, repetindo as palavras que o poeta murmura para si mesmo enquanto risca freneticamente seus papéis, ou os tijolos, ou a pele de seus antebraços. Poesia é poesia. Duas estradas se bifurcando em um bosque amarelo, pessoas vagando como nuvens, até aquela coisa terrível sobre pegadas. É isso que os leitores querem, Joffrey. Algo simples e claro, com uma mensagem, que todas as escolhas de vida de alguém podem ser justificadas ao olhar para Narcisos, que existimos em um mundo abandonado por Deus e assombrado pela mediocridade humana. Não concorda? Joffrey não gosta de literatura de nenhum tipo, a menos que seja sobre Joffrey. Mesmo assim, carinho é melhor. E comer. Há petiscos agora? Ah, petiscos! Instantaneamente uma mesa de banquete surge diante de Joffrey. Tudo o que o diabo prometera está lá. As cabeças de peixe, o presunto salgado e coisas que ele esqueceu de mencionar, como os tonéis de creme e peles de salmão crocantes. Há até uma tigela de manjar turco. Joffrey corre em direção à comida.
De repente, uma mão o agarra pelo cangote. O diabo tornou-se gigantesco, um guerreiro poderoso, chamuscado e cicatrizado por sua disputa com o céu. Seu sorriso brilha como uma faca. Antes de comer, Joffrey, preciso de uma coisa de você. Uma coisa tão pequena. Eu quero a comida. E você a terá, se apenas me prometer isto. Afastar-se quando eu vier visitar seu poeta amanhã à noite. Sim, afastar-se e não interferir. A sensação de inquietude que Joffrey sentira às primeiras palavras do diabo retorna com força total. Por quê? Apenas para que eu possa conversar com seu poeta. Joffrey pensa na proposta de Satanás. Como um gato bem versado em Milton, ele está ciente da reputação nada salubre do diabo. Por outro lado, há um tonel gigante de creme bem ali. Eu concordo, diz ele. O diabo sorri. Solto, Joffrey voa para a mesa. E comida, há tanta comida. Ele come e come, e de alguma forma ainda há mais para comer. E de alguma forma ele consegue continuar comendo, embora sua barriga esteja começando a doer. Meus agradecimentos a você, Joffrey, diz o diabo. Vejo você amanhã. Joffrey percebe vagamente que Satanás está se afastando dele, mas isso não importa. Ele chegou à tigela de manjar turco e, tendo ouvido falar tanto a respeito, deve ser bom, não? Então ele seleciona um cubo polvilhado de mel e água de rosas, um que é maior que todos os outros, e dá uma mordida. No dia seguinte, Joffrey se sente mal. Ao acordar, ele realiza suas orações matinais como sempre faz. Ele enrosca seu corpo 7 vezes com uma rapidez elegante. Ele salta para capturar o almíscar e rola sobre as tábuas para impregná-lo. Ele realiza o autoexame felino em 10 graus, primeiro olhando para as patas dianteiras para ver se estão limpas, depois se espreguiçando, depois afiando as garras na madeira, depois se lavando, depois rolando, depois verificando se há pulgas. No entanto, nada disso faz Joffrey se sentir melhor. É como se algo projetasse uma sombra sobre ele, separando o gato da luz do sol que lhe é de direita. Com um calafrio, Joffrey se lembra de seu pacto com o diabo. Teria sido um sonho? Bem encontrado, Joffrey, bem encontrado. O poeta está acordado, e seus olhos parecem estranhamente límpidos. Ele se senta em sua cama de palha e se espreguiça. Sinto-me melhor hoje, Joffrey, como se minha doença estivesse me deixando. Mas com certeza vou me mergulhar de novo, para expulsar os demônios. Você tem sorte, gato, de não ter demônios em você, pois odiaria ser mergulhado. O poeta esfrega a cabeça de Joffrey afetuosamente, e então olha novamente. Mas o que é isso, Joffrey? Você parece indisposto, meu amigo. Joffrey mia. Seu estômago parece doentiamente pesado, como se tivesse comido um barril cheio de peixe podre. Ele tenta dizer algo sobre o diabo, não que o humano fosse entender, mas parece valer a pena tentar, e em vez disso, vomita na perna do poeta. Céus, Joffrey, o que você andou comendo? Joffrey fareja seu vômito para ver se há algo ali que vale a pena comer de novo, mas os restos da refeição do diabo são uma pilha de folhas mortas, parcialmente digeridas. A visita do diabo não foi um sonho, afinal. O poeta tenta pegá-lo, mas Joffrey é rápido demais. Ele desce a escada, onde vomita, vai para a cozinha, onde vomita, até ver uma tigela de água colocada para o cão do médico. Ele bebe dela e vomita. Ele vomita na cozinheira que tenta pegá-lo e no cão terrier que late para ele enquanto ele pula para o topo do armário. Existe tanto vômito assim no mundo? Aparentemente. O miserável Joffrey se enrosca no topo do armário e coloca uma pata sobre os olhos para excluir a luz. Ele dorme um sono inquieto, no qual Satã espreita seu sonho sob o disfarce de um gato preto gigante, rindo baixinho. Quando Joffrey abre os olhos novamente, é noite. Ele ouve o ranger e o tilintar das chaves de ferro acima dele. Os guardas estão trancando as portas das celas. Logo os demônios chegarão em força total, para saltitar e tagarelar nas sombras, puxar as barbas dos loucos e deixá-los ainda mais insanos. Joffrey levanta-se com dificuldade. Suas pernas estão trêmulas, mas ele se obriga a seguir em frente, saltando desajeitadamente para o chão da cozinha. O cheiro de seu vômito ainda paira no ar, acre, com uma aura de enxofre.
Geoffrey sobe as escadas. Os ratos atrás das paredes o espiam enquanto ele passa pesadamente. Os diabinhos dão risadinhas à distância, mas ele não vê nenhum nos corredores do segundo andar. Com o coração pesado, ele avança até a sala onde seu poeta está sentado, compondo sua linha de obra. À medida que Geoffrey se aproxima da cela do poeta, um grande vento parece soprar de sua porta. Geoffrey se achata contra o chão e tenta rastejar para frente, mas o vento é forte demais. Ele o pressiona com as mãos de 1000 anjos negros, com o peso do Leviatã, com o desespero do mundo. Ele arranha as tábuas do assoalho, estraçalhando a madeira, mas não consegue ir mais longe. Ora, ora, Geoffrey, diz uma voz em sua cabeça. Você não me prometeu que ficaria de lado? Geoffrey uiva em resposta. Ele tenta dizer ao diabo que retira seu pacto, que a comida que comeu era apenas vegetação, que vomitou tudo de qualquer maneira, que o manjar turco é superestimado. Um trato é um trato, diz a voz. O vento fica mais forte. Geoffrey sente-se flutuando no ar, uma rajada socada para trás. E então... Geoffrey acorda. Há um cheiro azedo no ar. Não de vômito desta vez, mas de outra coisa. Geoffrey está deitado na cela vazia do segundo andar, aquela onde a humana se estrangulou com suas correntes. Os aros de ferro olham para ele de forma acusadora. Geoffrey se desenrola e, ao fazê-lo, lembra-se da noite anterior. O diabo, o vento e o vômito. Ah, o vômito! E o poeta. Ele sai em disparada. O poeta está sentado em sua cama de palha, com o rosto boquiaberto. Geoffrey lhe dá cabeçadas, enrola-se nele e apalpa seu rosto. Mesmo assim, leva um tempo para o poeta transferir seu olhar para Geoffrey. Oh, gato, diz o poeta. Receio ter feito uma coisa terrível. Geoffrey esfrega o queixo no joelho magro do homem. Ele ronrona, desejando que o mundo seja reparado. Ontem à noite o próprio diabo veio a mim, diz o homem. Ele disse tais coisas. Eu resisti o quanto pude, mas no fim não aguentei mais. Roguei-lhe, de joelhos, que parasse com seus sussurros. E ele me pediu, e eu concordei. Oh, gato, estou condenado, com certeza, pois prometi um poema ao diabo. Enquanto fazia esse discurso, as mãos do homem massageavam as costas de Geoffrey cada vez com mais força, cravando-se em sua carne até doer. Normalmente isso provocaria um arranhão ou um miado severo, mas Geoffrey entende agora o que significa ficar cara a cara com o diabo, e seu coração está dolorido. Geoffrey faz o que pode para consolar o poeta. Ele se esparrama e se sacode. Ele brinca pelo quarto. Pega a rolha de vinho que o homem gosta de jogar para ele e a deixa no colo do poeta. E, entanto, nada disso parece elevar o espírito do poeta. O homem se encolhe no canto e geme até que os atendentes venham levá-lo para seu mergulho matinal. Geoffrey deita no chão, ao sol, e pensa. O poeta está miserável, e com razão, tendo concordado em escrever um poema ao diabo. Geoffrey, ao concordar em ficar de lado, deixou seu humano indefeso. Nessa ação, e aqui Geoffrey deve pensar com muito afinco e abaixar as orelhas, Geoffrey foi menos do que seu eu normal e maravilhoso. Ele pode, de fato, ter sido, embora isso seja quase impossível de pensar, um gato mau. Geoffrey fica furioso com o pensamento. Ele ataca o ar. Rosnando, ele voa pelo quarto, arrancando as teias de aranha do teto. Ele entra na cama de palha do homem e gira sem parar, até que pedaços de palha cubram o chão e a poeira o envolva em amarelo. De alguma forma, nada disso ajuda. Quando está exausto, ele se senta e se lambe para se limpar. Mesmo um poema curto levará mais de um dia para o poeta escrever, pois ele deve duvidar de cada palavra, riscá-la e escrevê-la novamente. Isso é tempo mais do que suficiente para Geoffrey encontrar o diabo, lutar com ele e mordê-lo na garganta. É verdade que o diabo é maior do que o maior rato com que Geoffrey já lutou, e é verdade que ele é Satã, o adversário, príncipe do inferno, senhor do mal. Entanto, o diabo cometeu um erro grave ao irritar Geoffrey. Ele pagará por sua insolência. Assim resolvido, Geoffrey sai em busca de comida. Seu coração parece mais leve. Ele tem a sensação de que em breve tudo ficará bem. Quando volta de seu mergulho, o poeta deita em sua cama e chora. Geoffrey não pode se esfregar nele após o tratamento com água, pois a pele do poeta ainda está desagradavelmente úmida.
Então, Geoffrey arranha a estrutura de madeira da cama em vez disso. Oh, Geoffrey, exclama o poeta, eles me devolveram meu papel e minha pena e tinta. Ontem eu teria ficado radiante com tal gentileza, mas agora só consigo detectar as maquinações do diabo. Está tudo na minha cabeça, Geoffrey. O poema inteiro. Preciso apenas passá-lo para o papel. Mas sei que não devo. Estas palavras, elas não devem ter permissão para entrar neste mundo. E, entanto, ele retira uma folha de papel de algodão, seu pó de sandaraca e sua régua. Soluçando, ele começa a escrever. O ruído de sua pena riscando é como o som de formigas comendo madeira. Isso faz o nariz de Geoffrey franzir, mas ele não se move da cela do poeta. Ele está esperando o diabo chegar. Com certeza, ao cair na noite, o diabo entra furtivamente no asilo. Ele se parece em tudo com um crítico londrino, vestindo um colete listrado de verde e um casaco de veludo. Ele para do lado de fora das grades da cela e espia para dentro. Como vai, Geoffrey? Diz Satã. Como passa o meu poeta? É fácil ver que o poeta está tremendo e soluçando em sua cama. Ao som da voz do diabo, ele enterra o rosto nas mãos e começa a murmurar uma oração. Geoffrey vira-se desdenhosamente para a parede. O diabo o enganou. O diabo é mau. O diabo não terá o prazer de acariciar Geoffrey ou dar-lhe tapas na cabeça. Geoffrey está mais interessado em encarar esta parede. Encarar intensamente. Talvez haja uma mosca aqui, talvez não. Esta parede é mais interessante do que você, Satã. Infelizmente, diz Satã, por mais que me doa perder sua boa opinião, Geoffrey, esta noite tenho outros peixes para fritar. Com isso, Satã direciona sua atenção ao poeta e diz na língua dos humanos: Como vai o meu poema? Afasta-te de mim, Satã. Por favor, diz o diabo, enganchando as mãos nas lapelas de seu casaco. É uma coisa triste quando um artífice das palavras recorre a clichês. E dificilmente são boas maneiras ao se dirigir a um velho amigo. Ora, não o ajudei em sua juventude muitas vezes a levar uma moça para a cama ou a evitar um credor? Agora peço que faça uma única coisa por mim, e você chora por retribuir minha gentileza? Que vergonha! Eu não deveria ter concordado com isso, diz o homem. Perdoe-me, Senhor, pois fui fraco. Ora, diz o diabo, não somos todos. Mas chega de melancolia. Como vai o meu poema? O homem é sacudido para cima como um cão puxado por uma coleira. Ele se levanta de sua cama, em trajes de dormir, nada menos, e pega algumas folhas de papel. Ele as entrega, com um braço rígido como ferro, através das grades para o diabo. O diabo retira um par de óculos de âmbar e uma pena vermelha. Ele lê os papéis com grande interesse, de tempos em tempos emitindo ruídos de satisfação para si mesmo e de tempos em tempos franzindo a testa e riscando algo em explosões de chamas. Fraseado excelente, senhor, diz ele. E, senhor, você não pode rimar amor com dor. É banal e eu não permitirei. E gosto desta primeira referência ao ensaio sobre o homem, mas esta segunda faz você parecer derivativo, não acha? O poeta, espiando as páginas do ponto de vista de sua cela de loucos, parece miserável. Geoffrey, dentro da cela, começa a rosnar. O diabo não entrará? Muito bem, então Geoffrey irá até ele. Este é um trabalho maravilhoso, senhor, diz o diabo, encaixando o manuscrito de volta entre os dedos trêmulos do poeta. Estou muito satisfeito com seu progresso. Contemple as edições que sugeri. Voltarei amanhã à meia-noite para recolher a versão final. Eu não farei isso. Mas você fará, bom senhor. Você fez seu pacto. Agora você pode sentar-se aqui, chafurdando na miséria, ou pode consolar-se de que seu poema se inscreverá nos corações dos homens. Para mim, tanto faz. Durante essa conversa, Geoffrey escorrega pelas grades. O diabo está usando um par elegante de botas francesas. É claro que o diabo preferiria couro francês. Pensa o muito inglês Geoffrey. E quando o diabo gira sobre os calcanhares, Geoffrey ataca. Garra e mordida, bote e escalada. Geoffrey está simultaneamente atacando um gato preto com garras perversas e um dragão poderoso de escamas brilhantes e um cavalheiro que tenta sacudi-lo de sua perna. Geoffrey é sacudido pelo diabo como a arca nas ondas da destruição. Ele é esmagado e golpeado, mordido e surrado. Ainda assim, Geoffrey agarra-se a ele, rosnando e arranhando. Oh, que incômodo, diz o diabo. Essas eram minhas meias favoritas. Fogo e escuridão, sombra e tristeza. O diabo o sacudiu. Geoffrey voa pelo ar e derrapa pelas tábuas do chão. Mas instantaneamente ele está de pé novamente, seus olhos em brasa, sua pele elétrica. Ele não deixará o diabo ir. Precisamos mesmo? Diz o diabo com cansaço. Oh, muito bem. Agora o diabo começa a lutar a sério, e ele é um terror.
Ele é 1000 ratos de dentes amarelos saindo de um esgoto. Ele é um anjo poderoso cujos bateres de asas geram furacões. Ele é um cavalheiro com uma bengala. Pancada. O peito de Joffrey explode de dor. Atordoado por um momento, ele pensa que não consegue se levantar. Mas ele deve, e suas pernas o levam de volta à luta. Joffrey espreita o diabo novamente, tentando manter-se longe das asas bengala de Satã. De repente, o gato preto está lá, arranhando os olhos de Joffrey e saltando para longe antes que Joffrey possa desferir um golpe. Joffrey ciba e eriça seus pelos, mas em algum lugar de seu peito dolorido está a sensação de que talvez esta seja uma luta que ele não pode vencer. Talvez esta seja a luta que mata Joffrey. Que assim seja. Joffrey salta nas costas do gato, rato, anjo, dragão. Ele tira sangue, o sangue do diabo, que cheira a rosas queimadas. Rápido demais, o diabo se contorce sobre seu aperto. Rápido demais, os dentes amarelos se fecham. A agonia queima o pescoço de Joffrey. O diabo o pegou pela garganta. Joffrey luta por apoio, mas não encontra nenhum. Sua visão escurece. Ele pode sentir os dentes do diabo pressionarem com força contra o pulsar de sua vida. Vagamente ele ouve o poeta gritando. Não, não, exclama o homem. Por favor, poupe meu gato. Não lhe causaremos mais problemas, eu juro. O diabo afrouxa o aperto. Uf, diz ele. Ele cospe Joffrey e tenta novamente. Muito bem. E Joffrey está caindo através da escuridão, caindo para sempre. Joffrey está com dor. A mordida que o diabo lhe deu lateja ferozmente. Está no lugar errado para lamber e, no entanto, ele tenta. E isso dói também. Pobre Joffrey, diz o poeta. Ó, seu gato corajoso, que o Senhor Jesus abençoe você e suas feridas. As orelhas de Joffrey movem-se para frente e para trás. Pior do que a dor é o peso em seu peito, que vem de ter perdido uma luta. Joffrey perder uma luta? Tais coisas eram possíveis quando ele era um gatinho, mas agora? Posso sentir o papel me chamando mesmo agora, suspira o poeta. Oh, Joffrey, durmo aqui e recupere-se. Eu devo a minha tarefa. Nesse momento, Joffrey para de lamber suas feridas e encara o poeta. Ele pretende transmitir que o homem não deve escrever este poema. Por uma vez, o homem parece entender. Oh, Joffrey, fiz um acordo e sinto em meus ossos que não posso combatê-lo. Quando eu lhe entregar esse poema, entregarei minha própria alma. Mas o que pode ser feito? Não há nada a ser feito, Joffrey. Você precisa melhorar. E o poema deve ser escrito. Joffrey não tem sequer forças para protestar. Ele bebe da tigela de água que o poeta colocou perto dele e dorme um pouco ao sol. Quando ele abre os olhos, a luz da tarde entra inclinada pela janela gradeada. Desajeitadamente, Joffrey se levanta e realiza suas orações. Enquanto se limpa, ele considera o problema do diabo e do poeta. Esta não é uma luta que Joffrey possa vencer. O pensamento traidor aperta sua garganta e por um momento ele quer afastá-lo, mas isso não ajudará o poeta. Em vez disso, Joffrey faz o que nunca faz e considera as fraquezas e fragilidades de Joffrey. Por mais magnífico que seja, pensa ele, Joffrey não é suficiente por si só para derrotar o diabo. Algo mais deve ser feito, algo humilhante e doloroso. Uma vez resolvido, Joffrey sai da cela. Ele não ocupa seu lugar habitual debaixo da mesa da cozinha, mas em vez disso, manca até o pátio, onde o cozinheiro colocou uma tigela de leite para os outros gatos, aqueles que não governam o asilo. Polly é a primeira a aparecer. Ela é uma antiga amante dele, uma gata cinza e elegante, com uma orelha rasgada e um porte cuidadoso. Ela parece angustiada ao ver os ferimentos dele. E agora, Joffrey? Diz Polly na linguagem dos gatos, que é mais eloquente e vasta do que os sons que reservam para os humanos. Você parece que foi mastigado por um cão de caça. Lutei contra Satã, diz Joffrey, e perdi. Polly investiga os ferimentos de Joffrey. O diabo mordeu você na garganta. Eu sei. Polly inclina-se para a frente e lambe a mordida. Joffrey move as orelhas para trás, mas aceita a ajuda dela. É a primeira coisa boa que aconteceu neste dia. Em seguida, vem Black Tom, o insuportável gato de rua. Como vai, Joffrey?
diz ele. Você parece estar em péssimo estado. Ele lutou contra o diabo, diz Polly. E perdi. É claro que perdeu. Tom serve-se do leite. Quando termina, senta-se e limpa os bigodes. Sem estilo, Joffrey, sem estilo. Esse é o seu problema. Meu estilo funcionou muito bem quando lutei com você no verão passado, retruca Joffrey. Sim, e o persegui para fora da minha cozinha com o rabo entre as pernas. Cão mentiroso. Blackton se faz parecer grande. Seu vira-lata merda. Fanfarrão, covarde. Merda sejam seus olhos. Ruge Blackton. Exijo satisfação. Cavalheiros, diz Polly, lambendo a pata dianteira. O pátio é meu território. Duelar é uma prática desonrosa, que mal convém a um gato de bom caráter. Vocês insultariam uma dama em sua própria casa? Joffrey e Blackton murmuram desculpas. De fato, diz Polly, se Satã está à solta, é melhor mantermos nossas garras afiadas para outras lutas. É sobre tais assuntos que desejo falar, diz Joffrey. Então fale, gato, diz Blackton. Não temos o dia todo. Há um outro cujo conselho eu requero, diz Joffrey, e ele ergue o queixo para a terceira gata no pátio, uma gatinha preta que saltita e se exibe. Ela usa um belo sino em uma coleira de fita de seda azul, que tilinta enquanto ela atravessa o pátio aos pulos. A caçadora da noite Moppet, diz Polly, e suspira. Olá, senhora Polly. Olá, mestre Tom. Olá, mestre Joffrey, canta a gatinha. Querem ver minha borboleta? É amarela e marrom e muito bonita. Acredito que seja uma borboleta achadrezada, que é uma Carterocephalus palamon, que foi o que aprendi na lição de Lucy sobre história natural, que é um assunto muito importante. Mas essa espécie é uma borboleta de bosque. Talvez eu esteja errada sobre que tipo de borboleta é. Deem uma olhada. A gatinha abre a pequena boca rosada em um bocejo e depois a fecha. Ela olha ao redor, intrigada. Acho que você já a comeu, diz Polly. Ah, comi mesmo. Era muito bonita. Isso é leite? A gatinha lança-se sobre o leite e bebe até se fartar. Quando termina, ela saltita ao redor da tigela, batendo nos narizes dos adultos. Quando chega a Joffrey, porém, ela para e parece preocupada. Mestre Joffrey, você está ferido? Lutei contra Satã. Oh! Os olhos verdes da gatinha se arregalam. Ela se senta sobre a tigela de leite, respingando-o em seu traseiro. Joffrey tem algo a dizer, diz Polly, para o qual ele requer nossa atenção. Estou prestando atenção, estou. A gatinha, que estava lambendo o leite derramado, volta sua atenção para Joffrey. Joffrey suspira. Na outra noite, diz ele, o diabo veio ao hospício. E ele lhes conta tudo, o magnífico banquete de suborno para gatos, o vômito, a luta com Satã, o desespero do poeta. Os outros gatos o observam com olhos arregalados. Ao final de seu relato, ele se encolhe e pronuncia as palavras que são as mais difíceis do mundo para um gato proferir. Preciso da ajuda de vocês. Os outros gatos olham para ele com espanto. Joffrey sente a vergonha pousar sobre ele como uma poeira fina. Ele baixa o olhar e examina o brilho de um besouro marrom que escala lentamente um paralelepípedo. Este é um negócio mamamente estranho, diz Blackton a contragosto. O próprio Satã. Mas se você quer minhas garras, senhor, você as terá. Eu também o ajudarei, diz Polly, embora confesse que não tenho certeza do que podemos fazer contra tal inimigo. Desta vez seremos 4, diz Blackton. 4 gatos. O diabo não saberá o que o atingiu. Esta é a estratégia errada, diz a caçadora da noite Moppet, e sua voz tem o toque de uma lâmina desembainhada. Toda a infantilidade desapareceu de Moppet. O que está sentado diante da tigela de leite é a assassina implacável do pátio, a matadora cujo título Caçadora da Noite é sussurrado com terror entre os ratos e pássaros de Bethnal Green. Rumores dizem que a bisavó de Moppet era um demônio dos reinos inferiores, o que talvez explique a agudeza peculiar de seus olhos de vidro verde e seu talento para lidar com a morte.
De fato, enquanto Geoffrey observa, a pequena sombra de Moppet parece crescer e se dividir em 7 pedaços, cada um com a forma de um gato monstruoso com 7 caudas. As caudas dos gatos de sombra açoitam e açoitam, enquanto a caçadora da noite Moppet medita sobre Satã. É verdade que, como gatos, descendemos do tigre-anjo que matou o rato Iquneumone do Egito, diz Moppet. Suas sombras se contorcem em formas de ratos e anjos enquanto ela fala. Somos guerreiros de Deus, e como tais, podemos ferir Satã, mas não podemos matá-lo, pois ele tem outro destino decretado. A caçadora da noite Moppet suspira com o pensamento de uma presa perdida e baixa o olhar para o chão. O besouro marrom ainda está lá, trotando sobre os paralelepípedos. Ela começa a segui-lo com o nariz. Moppet, diz Polly severamente. Olhos verdes estão fechados, mas seu rosnado ainda brilha belamente em meio às chamas da escuridão visível. Renda-se, sua gatinha vil. Eu sou caçadora da noite Moppet, a gatinha grita de volta. Como gritos de guerra é pouco original, mas transmite o ponto central, pensa Geoffrey, enquanto se esgueira cada vez mais perto do poeta tagarela. Os fantasmas das estrelas que Satanás matou recentemente sussurram encorajamento, enquanto ele avança pelo espaço cósmico, centímetro a centímetro cuidadoso. Você não pode vencer, diz Satanás. Com isso ele parece se recompor. Os vários pedaços do diabo se remontam em uma coluna de fogo no centro da sala, com exceção da peruca empoada que Polly prendeu na escada. Este poeta é meu, e se você continuar a se opor a mim, morrerá. Morreremos então, diz Polly, com um tufo de cabelo esbranquiçado pendurado em seus dentes. Atrás dela a peruca empoada, com seus cachos em desalinho, espreme-se escada abaixo rumo à liberdade. Foda-se, diz Blackton. No chão, a forma enrugada de uma pequena gatinha preta cambaleia até se levantar. Caçadora da noite, ela diz. Moppet. Muito bem, diz o dragão gato crítico, e abre suas mandíbulas. E Geoffrey para de se esgueirar. Ele salta. Fogo e inundação, maravilha e horror. Geoffrey arrebatou a folha de papel da mão trêmula do poeta e a engoliu inteira. Nhac, nhac. O papel sobre a mesa também é comido. Nhac. E os rascunhos amassados no chão. Geoffrey é um redemoinho de glutonaria. Como última medida, ele derruba o frasco de tinta e o lambe todo. Glug, glug. Tome essa, Satanás. O diabo está no centro da cela, com gatos pendurados em seus braços. A expressão em seu rosto é semelhante à que ele usou em sua derrota na Batalha do Céu, e é apenas marginalmente mais feliz do que a que ele usou em sua chegada ao inferno. Normalmente, quando Satanás usa essa expressão, é um sinal de que ele está prestes a começar a discursar. Mas, por uma vez, todas as suas palavras sumiram. Elas estão dentro de um gato ruivo que soluça, que pisca para o diabo e lambe os lábios. Oh, inferno, gato, diz o diabo, deixando os felinos semi-esganados caírem no chão. O que você fez? Geoffrey sorri para ele. Ele pode sentir um brilho quente dentro de si que é a alma do poeta, sendo digerida com segurança. Sua alma estava no poeta, disse o poeta, e agora Geoffrey a comeu. O diabo não pode tê-la agora. Não! Grita o diabo. Ele se enfurece, ele bate o pé, ele coloca as mãos na cabeça e se rasga ao meio, e as metades separadas dele explodem em fogos de artifício coléricos. Den, talvez reconsiderando sua dignidade, o diabo se manifesta novamente e endireita seu colete. Ele olha feio para Geoffrey. Você, diz ele, marcou a literatura para sempre, seu gato estúpido. Com isso, o diabo gira nos calcanhares e vai embora. O poeta no canto cambaleia para frente. Graças a Jesus, ele grita. Geoffrey, você conseguiu! E eu, diz Blackton. Todos nós conseguimos, diz Polly. O diabo esqueceu sua peruca, diz a Moppet caçadora da noite. Seu único olho bom se estreita. Obrigado, obrigado, meus amigos, diz Geoffrey. Serei eternamente grato pela ajuda de vocês nisso. E então ele se enrosca no poeta e ronrona.
Essa é a história de como o diabo veio ao hospício e foi derrotado, embora não em batalha, pelo grande Joffrey. Há outras histórias que eu poderia contar, das batalhas navais de Blackton, da incursão de Polly na ópera e da caçada épica da Moppet Caçadora da Noite pela peruca de Satanás, que deixou um rastro de travessuras e miséria por Londres durante anos. Mas, em vez disso, terminarei com poesia. Pois considerarei o meu gato Joffrey, pois ele é o servo do Deus vivo, servindo-o devida e diariamente. Pois ele mantém a vigia do Senhor na noite contra o adversário. Pois ele neutraliza os poderes das trevas por sua pele elétrica e olhos fulgurantes. Pois ele neutraliza o diabo, que é a morte, ao vivificar a vida. Pois ele sabe se esgueirar. Christopher Smart. Hospício de São Lucas para Lunáticos. C. 1763.